Muitas pessoas têm vivido conectadas com o mundo através de apenas um clique. Porém, elas se encontram só, desconexas de pessoas, desconexas do eterno. E começa a entender que nós precisamos estar conectados com Deus, com pessoas, com nós mesmos. Seja bem-vindo à viração do dia, um tempo de devocional com Deus, um tempo onde nós nos conectamos com o Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 23, diz assim: Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho no reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos próprios profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouviram. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Talvez, querido, você ainda não tenha lido todo o livro de Atos e você não sabia sequer o fim do livro de Atos. Mas o que é lindo é que o livro de Atos começou em uma reunião, uma pequena reunião com aproximadamente 130, 140 pessoas, e essas 130, 140 pessoas estavam ali buscando o mesmo ideal, esperando a mesma promessa, esperando o mesmo propósito, até que o Espírito veio, encheu toda aquela casa e todos naquele momento foram envolvidos com o Espírito Santo. Aí entra Atos 2 e assim começa o início da igreja, começa a caminhada da igreja mediante o propósito da igreja. Mas o que chama a minha atenção, e nessa viração do dia, eu quero que o seu coração esteja bem atento para essa realidade, é que a única preocupação que Paulo tinha era de evidenciar o reino de Deus, demonstrar o reino através da vida do Senhor Jesus e levar as pessoas a um arrependimento verdadeiro no Espírito. Isso me chama a atenção porque, se nós pararmos para analisar, muitas vezes nós queremos convencer as pessoas. Nós queremos, com a força da nossa lábia, da nossa persuasão, do nosso conhecimento, do nosso entendimento, queremos convencer as pessoas daquilo ao qual nós não temos nenhuma autoridade para convencer. Nós não temos nenhuma força, nenhum vigor para convencer tais pessoas. Nós queremos muitas vezes tomar as pessoas em nossas mãos e querer conduzi-las na nossa vontade, no nosso desejo, no nosso entendimento, mostrando para elas o que elas têm que fazer na igreja, o que elas têm que fazer na nova religião que elas estão servindo e seguindo, e da forma que nós bem entendemos ou bem pensamos, mas nós esquecemos um princípio primordial. O Senhor, Ele nunca veio para esta terra, Ele nunca intentou por essa terra para falar de um tipo de religião ou de um algo de religião, mas Ele veio para anunciar o reino do Pai. Jesus, ao vir para essa terra, veio anunciar o reino do Pai.
O Senhor Jesus, quando foi levado à eternidade, deixou o Espírito, como está escrito em João 14, para que todos nós pudéssemos receber do seu Espírito e, mediante o recebimento do seu Espírito, pudéssemos ser convencidos em tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E é interessante que Paulo se dedicou a falar do reino de Deus e falar do Evangelho do Senhor Jesus. Paulo, ele voltou-se para trabalhar exclusivamente fazendo isso, falar do reino de Deus e falar do Evangelho do Senhor Jesus. E isso, queridos, é o que muitos de nós deveríamos nos preocupar para fazer. Porque quando nós damos vazão à nossa alma, à nossa carne, para falarmos, agirmos ou pensarmos segundo a vontade do mundo, ou segundo a nossa vontade, segundo uma vontade religiosa, segundo um desejo carnal, nós estamos ali automaticamente fadando as nossas vidas a falar apenas disso. Eu não sei se você já se deparou com algumas pessoas que a única coisa que elas falam é da religião dela, né? Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Eu sou assim, aprendi assim e vou morrer dessa forma. E nós muitas vezes, quando escutamos isso, falamos, tudo bem, já que você quer morrer dessa forma, morra dessa forma, fique dessa forma. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de ter a sua mão esquerda colocada em uma fornalha e a sua mão direita ficar ali no cubinho de gelo? Será que você iria sentir a dor da sua mão numa fornalha e a sua mão direita no cubinho de gelo? Será que você iria sentir dores? Claro que você iria sentir dores. Sua mão esquerda seria queimada, sua mão direita também seria queimada, uma pelo fogo e outra pelo gelo. Você iria sentir essas dores. E o que é que você poderia fazer para que nenhuma das suas mãos passassem por esse processo? Simplesmente tirar elas daquele lugar. Da mesma forma, é muitas vezes na cabeça de pessoas boas, pessoas verdadeiras, pessoas que aprenderam de fato a religiosidade dessa maneira. Seguem à risca o que aprenderam, caminham alinhado com o que aprenderam. E talvez porque a luz do entendimento não chegou, essas pessoas ainda não conseguem enxergar a verdade. E é aí onde entra eu e você nessa viração do dia. É aí onde entra as nossas vidas, porque nós precisamos parar, queridos, de querer levar pessoas para a nossa igreja. Nós precisamos parar de querer levar pessoas para a nossa religião. Nós precisamos parar de querer levar pessoas a conhecer o nosso pastor, o nosso líder, porque tem muitas pessoas que falam, olha, você precisa conhecer o meu pastor, você precisa conhecer o meu líder, você precisa conhecer isso, conhecer aquilo outro, e nós esquecemos, queridos, que todos os homens, eles são falhos, e todos estão fadados a errar. E uma vez errando estes homens, claro, as pessoas que foram para este local, ou estão nessa congregação, ou estão ao lado desse líder, elas vão se tornar frustradas. Por que existe a frustração no coração do homem? A frustração existe no coração do homem porque depositamos a nossa confiança em algumas pessoas. E por isso nós nos frustramos. E é interessante que Paulo, ele dedicava a sua vida a falar do reino de Deus e do Evangelho do Senhor Jesus. As pessoas que estavam ali ouvindo Paulo, como a própria palavra diz, que eles iam para a casa de Paulo. Isso para mim é lindo, queridos. Às vezes nós queremos que as pessoas vão para a nossa igreja, mas não temos a capacidade de levá-las para a nossa casa, levá-las para o nosso lar, colocá-las ao nosso lado, estar ao lado delas, caminhar ao lado delas, ir para a casa delas, estar na casa delas, né? Nós muitas vezes deixamos de falar aquilo que devemos falar. E, por exemplo, muitas vezes nós nos colocamos conversando entre irmãos coisas que nós não devíamos conversar. Quantas vezes nós já nos deparamos conversando, falando de denominação A, denominação B, pastor A, pastor B. Você acha certo isso, você acha certo aquilo, você acha isso, você acha aquilo outro.
E quantas vezes nós perdemos tempo com esse tipo de debate, né? Debatendo, o que é que você acha disso? O que é que você acha de fulano? O que é que você acha de Beltrano? O que é que você acha de ciclano? Queridos, nós não podemos perder tempo com conversas vãs. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos seus irmãos em Éfeso, diz, queridos, vocês precisam parar de perder tempo conversando bobagem. Parem de perder tempo falando de A, falando de B, falando de C, falando daquela pessoa, falando daquele homem que caiu, falando daquela mulher que caiu, falando daquela roupa, falando daquele ministério, falando daquele pastor, falando daquele levita. Parem de perder tempo fazendo isso e se juntem, se unem para conversar entre vós com salmos e hinos que possam edificar a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nos últimos versículos eu vejo o apóstolo Paulo se dedicando exclusivamente para falar do reino de Deus e falar do evangelho do Senhor Jesus. Por isso, queridos, nessa viração do dia, nada mais importante para nós do que voltarmos ao princípio, sim, voltarmos ao início. E qual é o início? Falar do reino de Deus, falar do evangelho do Senhor Jesus. As pessoas que se aproximarem de nós não vão se aproximar de nós porque nós somos bonzinhos, ou porque nós temos alegria, motivação, ou porque nós temos dinheiro, ou porque nós temos algumas posses, ou porque somos líderes, ou porque somos... Não, as pessoas precisam se aproximar de nós, elas precisam estar conectadas conosco por conta da unção que está sobre as nossas vidas. E a unção, querido, não é aquele poder, aleluia, eu sinto o poder, a unção. Não, querido, a unção não é esse poder que muitos estão anunciando. A unção é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, refletindo o Filho que aponta para o Pai. E isso nós podemos ver em Atos 19, em tantos outros versículos em Atos dos Apóstolos, quando a unção estava sobre Paulo, a unção sobre Pedro, a unção sobre João, e Deus através dessas pessoas curava, Deus através dessas pessoas libertava, Deus através dessas pessoas faziam grandes coisas. E isso, querido, é o poder da unção de Deus em nossas vidas. A unção, querido, eu não invoco ela para que ela venha com poder, com força sobre a minha vida, para que eu faça o que eu bem entender. Não, a unção ela vem com um fim específico, para um momento específico, para pessoas específicas. E dessa forma, essa unção vem como poder de Deus, que quebranta, que muda, que transforma e que altera. É por isso que em Atos Apóstolos capítulo 28, Paulo ele passou o dia todo pregando. É só você ler. Ele falou do reino, ele falou dos profetas, ele falou do evangelho. E no fim, muitas pessoas foram embora. Muitas pessoas se dissiparam no meio daquela galera que estava ali junto na casa de Paulo, sem acreditar no que Paulo estava pregando. Outros foram convencidos daquilo que Paulo estava pregando e entenderam que Jesus era o Messias, e por conta disso entregaram as suas vidas para o Messias, e outros trouxeram contenda. É só você ler que você vai ver o texto. Outros foram brigar entre si para ver o que é que era verdade e o que não era verdade. Mas o que é que eu quero chamar a atenção para a gente concluir? Queridos, falemos menos de nós, que nós possamos diminuir cada vez mais, que nós possamos nos esconder atrás da cruz de Cristo. Quem precisa aparecer através da minha vida e da tua vida é o Senhor Jesus. E através do Senhor Jesus na minha vida, eu preciso revelar o reino do Pai para todos aqueles que precisam. Essa é a realidade. Ao invés de gastarmos o nosso tempo com muitas bobagens, vamos gastar o nosso tempo, a nossa vida, em falar do reino de Deus, do evangelho do Filho e da vida eterna que Ele tem nos prometido. E as pessoas que forem acreditando naquilo que nós vamos pregando, elas vão ser acrescentadas, elas vão ser ajuntadas. Aí, queridos, se você não é pastor, se você não é líder, se você congrega em um local, as pessoas automaticamente vão te perguntar: onde você congrega? Quero estar junto com você. Ou não, vão dizer: olha, eu vou para a igreja lá perto da minha casa. E nós precisamos ter a alegria em dizer: vai, querido, vai ter um tempo naquela congregação, vai estar com aquele pastor. Se aquela ovelha tiver fome, ela vai procurar alimento. Se aquela ovelha tiver sede, ela vai procurar onde beber água, numa fonte que possa jorrar para toda a eternidade. Mas saiba de uma coisa, Deus ele está levantando nesses últimos dias os atalaias, sabe? Aqueles homens e mulheres que vão falar do reino de Deus em todo o tempo. O próprio apóstolo Paulo fala em tempo fora de tempo.
Em todo tempo fale do reino de Deus. Viva o reino de Deus, querida, até porque hoje a vida que eu tenho eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para o Filho de Deus. O próprio apóstolo Paulo falava. 1 Coríntios capítulo 6, a gente já leu que quando o apóstolo Paulo, ele diz que nós fomos comprados por um alto preço, preço de cruz, de sangue, implica dizer que nós não somos mais de nós mesmos. Então, do que adianta viver essa vida se não for para gastá-la para o Filho de Deus? Não é verdade? Então, que você possa falar na sua casa, que você possa falar no seu trabalho. Agora, por favor, queridos, não seja inconveniente, não, tá? Também não seja aquele povo de Bíblia que fica o tempo todo, olha Deus, olha o que está escrito, olha isso, olha aquilo outro. Olha, seja uma Bíblia, certo? Seja você a Bíblia onde todas as pessoas precisam ler. Seja você a Bíblia que o seu vizinho nunca leu, que o seu marido nunca leu, que sua esposa nunca leu, que os seus filhos nunca leram, que o seu amigo nunca leu, que os seus pais nunca leram, que os seus familiares nunca leram. Seja você esta Bíblia. Assim como o apóstolo Paulo, ele era uma Bíblia ambulante, seja você uma Bíblia ambulante. Amém, queridos? Vamos orar? Ore comigo nesse momento, para o louvor e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, ó Senhor, Senhor, na viração de dia, como é importante estar conectado contigo, principalmente hoje, o Erev Shabbat, início de Shabbat, um dia tão gostoso, Senhor, um dia que nós temos a certeza que o Senhor nos entrega para ter mais tempo contigo. Senhor, e nessa viração do dia, como o Senhor fazia com Adão, que o Senhor o procurava e o encontrava enquanto o coração dele estava disposto a te ouvir, nós também estamos aqui dispostos a te ouvir, Senhor. E eu acredito que nós estamos sendo treinados por Ti nessa viração do dia. Nós estamos sendo preparados por Ti na viração do dia. Preparados para cumprir um propósito específico, em um tempo específico, em locais específicos. Por isso, Senhor, eu te peço encarecidamente, fala a cada um de nós, opera em nossos corações de forma sobrenatural, para que nós possamos assim te glorificar em tudo. Que o teu nome seja exaltado, que teu nome seja bendito. Que nós possamos assim falar menos de nós, Senhor, falar menos dos ministérios, falar menos de pessoas, sabe, parar de falar mal de líderes, parar de falar mal de levitas, Senhor. Cada um deles vai prestar conta diante de Ti daquilo que fazem com as suas unções, com aquilo que fazem com os seus dons e talentos. Mas nós estamos aqui porque queremos de fato, Senhor, fazer com que o Teu nome seja conhecido através das nossas vidas e através das nossas atitudes. Por isso, trabalha em nós, opera em nós, fortalece em nós o Teu caráter e o Teu querer. Ajuda-nos a refletir a Tua glória, Senhor Jesus. Ajuda-nos a evidenciar o reino do Pai, que possamos gastar os nossos dias falando do reino, falando do Filho, falando da esperança vindoura. Que possamos gastar os nossos dias, meu Pai, não atraindo pessoas para o que eu pense ser correto, mas que eu possa falar aquilo que é a Tua palavra e as pessoas possam ser conduzidas àquilo que é correto. Guarda-nos em Ti, Senhor. Livra-nos de toda seta do maligno. Livra-nos, Senhor, de toda palavra de dissociação, de divisão, de calúnia, de difamação, mas nos fortalece para que possamos ser aquilo que Tu queres que sejamos, Senhor. Glorifica o Pai em nossas vidas. É isso que Te pedimos, Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, Filho de Deus, o Deus Pai de toda a criação. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que sobre ti o Eterno levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Eterno resplandeça a sua face e te dê Shalom. Um forte abraço da minha, da sua, da nossa Church Way Out Frontier, que quer dizer igreja sem
fronteiras. Sabe? Em breve possamos estar juntos. Shalom e até mais.